Boa noite. Bem-vindos. Bem-vindos a mais um ITK Conecta. Para nós é um prazer ter cada um de vocês aqui com a gente. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez, o ITK Conecta é uma série de lives que nós fazemos todas as semanas. Nesse novo formato, nós fazemos essas lives às terças e às quintas, das 19 às 19h30. É um bate-papo que a gente sempre traz um assunto novo, um tema para que a gente possa refletir junto com vocês. Então é sempre muito rico quando a gente pode compartilhar isso daqui. Eu vou fixar aqui nos comentários o tema da live de hoje, para aqueles que entrarem depois, para que eles possam saber qual é o tema. Por que você aqui? E vou fixar o comentário. Muito bom. E também para aqueles que chegarem ou que não chegarem a tempo, não tem problema. Todas as lives do ITK Connect, elas ficam gravadas. Então, se você perder alguma parte ou precisar sair, não tem problema. Depois você pode assistir novamente. Vamos ver se a Evelyn já está aqui. É uma alegria também ter cada um de vocês aqui. A Evelyn já está. Oi, Ô, Evelyn. boa noite, tudo Boa bem? noite. Bem, e você? Tudo ótimo, uma alegria estar aqui com você de novo e com todos Muito aqueles bom. que estão entrando aqui, aqueles que eu já vi, os novos. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Evelyn, por ter aceitado esse convite para mais esse bate-papo de um assunto tão interessante, no meu ponto de vista, para dizer no mínimo interessante. E eu acho que especialmente nesse momento, né? A pandemia trouxe essa questão à tona, né? Quando a gente ficou isolado para aqueles que puderam, né? Então, como é que eu ia fazer compras, o que que estava, o que que não. De repente, a gente começou a comprar por impulso novamente, num clique, né? E agora estamos numa época onde uma boa parte das pessoas volta também, por ser uma época festiva, a sair para compras, né? E o que é que Muito tá bom. isso tudo, né? É uma época muito boa para a gente ter essa conversa, né, Evelyn? Porque o que é que nos faz fazer isso que fazemos, né? Por que é que nós gastamos? Quais são os motivos que nos levam a fazer isso? Então, talvez seja uma grande oportunidade para a gente falar sobre isso. Por que é que nós gastamos, Evelyn? Vamos começar então com a pergunta da live. Por que eu Vamos, gasto? por que é que eu gasto? Então, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa a gente tem que começar a olhar para dentro de si e se fazer a pergunta se é uma necessidade ou se é um desejo, né? Por quê? Porque eu vou ao supermercado ou peço eletronicamente um supermercado e eu tenho uma necessidade de ter alimentação, produtos de limpeza, etc. É uma necessidade. Então faz parte da minha vida, da minha subsistência, né? Agora, eu estou navegando ali na internet, aparece aqueles quadrinhos, né? Agora, Black Week, super ofertas. Eu não tenho uma necessidade específica, mas eu entro lá de curiosidade e começo a falar assim: puxa, ai, mas será que eu preciso de uma TV nova? Mas está tão barato, tem uma oferta, né? Não é uma necessidade, começa a ser um desejo, né? E muitas vezes a gente vai para o desejo, né? Muito E aí, bom. a segunda pergunta que começa a ficar por trás é para quê ou para quem? Como é que é isso, Evelyn? Para que ou para quem? Para quê? Para... Então, vou continuar só no exemplo da televisão. Tá.
qual é a minha necessidade ou qual é o meu desejo nesse momento de ter uma televisão nova, né? Tem uma tecnologia nova e a gente sabe que os meios de comunicação são muito bons para estarem propagando marqueteiramente que LED e uma imagem mais real, etc. E eu começo a olhar para aquilo lá e falar assim, eu acho que eu tenho esse desejo, será que é para mim? Não, mas sabe, final de ano vai vir um monte de gente aqui em casa, né? Não tantos como em outros anos, mas vão vir algumas pessoas aqui. Imagina aquela televisão que parece que ela se funde com a parede, vai impressionar as pessoas, né? Mostra o quanto eu posso ser bem-sucedida ou algo por trás disso. Então, para quê ou para quem? O que eu estou, muitas vezes, atrás da minha compra, eu procuro um reconhecimento externo do outro sobre mim. Muito interessante isso que você está colocando, Evelyn. Então, primeiro ponto que a Evelyn colocou, se isso é um desejo ou é uma necessidade, e eu sempre gosto de compartilhar, as pessoas perguntam, tá, mas como é que na prática, como é que isso pode funcionar? A gente sempre gosta de compartilhar algumas perguntas que você pode fazer antes de comprar aquilo, e muitos de vocês já devem conhecer essas perguntas. Então, quem já conhece, conta pra gente se isso funciona ou não. Primeira pergunta, eu quero, né? Primeira pergunta. Segunda pergunta, eu posso? E terceira pergunta, eu preciso? Então, são as três perguntas que nós podemos fazer quando nós vamos comprar alguma coisa, né? Quero, posso, preciso. Isso nos ajuda, né, Evelyn, a sair muitas vezes de um comportamento automático que a gente nem pensa. E a hora que você vê, você já comprou. Ponto. Então, fazer essas perguntas, questionar essa ação que você vai fazer, essa compra ou essa contratação que você vai fazer naquele momento, quando você traz as perguntas, isso em algum momento já te tira do automático e já te permite fazer uma reflexão. Então, quero, posso, preciso. Às vezes eu quero, às vezes eu preciso, mas eu não posso. Sim. Às vezes eu quero e posso, mas eu não preciso. Aí eu vou avaliar, né? Agora, às vezes eu preciso, posso e não quero. Enfim, são várias possibilidades, mas o grande objetivo dessa dica é que cada um possa fazer as reflexões e começar a prestar atenção nos comportamentos. Então, necessidade e desejo, que é o que a Evelyn colocou. E outra coisa muito interessante é para que e para quem. O para quem muitas vezes acontece, e as pessoas estão perguntando aqui, né? Isso acontece, né? Tem gente que faz dessa forma. Existem muitas pessoas que trocam de celular. Bom, você tinha um celular, não sei em que número nós estamos, né? Mas você tinha lá por exemplo, um 10 e daí tem o 11. Tá, não, por que trocou o 11? Não, troquei o 11 porque, né, todo mundo trocou o 11, daí ali no grupo tem, preciso. Por que você comprou essa bolsa? Comprei essa bolsa porque é aquilo, ou comprei esse sapato porque é aquilo, ou comprei esse carro porque no meio onde eu vivo isso é algo importante, ou moro nesse bairro porque as pessoas com as quais eu convivo levam isso em consideração. Então, para quem você vem fazendo? E agora, Evelyn, eu queria que a gente pudesse aprofundar um pouco, se achar que faz sentido, no para quê. E o para quê, eu queria trazer algumas perguntas que nós recebemos para ver se você pode ajudar. Primeiro, será que gastar é uma forma de me compensar? Uhum. Então, quando a gente olha compra como compensação, eu estou procurando de alguma forma preencher, e uma boa parte das pessoas relata quando comprou impulsivamente que em algum momento foi para preencher um vazio.
né? Um vazio que eu sentia, um vazio interior, né? Então eu fui lá, estava meio tristinha, um pouco aborrecida, ou nem sei por que eu comprei, tô caminhando, ou seja, navegando pela internet ou caminhando num shopping e vou lá e compro uma bolsa verde, porque esse ano o verde, enfim, achei a cor bonita, né? E me preenche por algum tempo, um tempo curto, esse vazio. Só que daqui a pouco o vazio volta novamente, né? E aí eu vou procurar uma outra compra, né? E algumas pessoas tendem a ir para comida nesse momento também, não só para compras, né? É uma forma, porque na realidade elas estão no mesmo, do mesmo lado, vamos falar do nosso HD, né? Compras, comida, bebida, inclusive a sexualidade, estão todas aqui do mesmo lado da caixinha do HD. Então, muitas vezes eu tenho um vazio que na realidade é emocional, tá? E eu vou procurar preencher este vazio, seja com uma compra, seja com um docinho, com um chocolatinho, com algo. Só que é efêmero, faz assim, passou e o vazio continua. Porque na realidade eu preciso olhar de onde vem esse meu vazio, né? E muitas vezes eu falo para as pessoas que eu atendo, procura olhar o que aconteceu antes, né? Para um minutinho, respira, faz as perguntas, quero, posso, preciso, né? E faz depois uma reflexão. O que aconteceu no meu dia antes? Se eu tive alguma contrariedade, alguma tristeza, algo onde eu me senti desafiado e eu não consegui responder, ou porque não era adequado, ou porque me faltou recurso seja técnico ou emocional, né? O que aconteceu antes e que levou a essa sensação de vazio? Porque é ali que está a sua resposta, né? É começar a procurar, né? Aonde está esse meu vazio? Qual é o gatilho para ele? Porque aí tem ou palavras, pessoas ou situações que vão despertar isso, né? Então vão ser um gatilho para ativar essa minha questão. E aí o vazio está lá, a caixinha vazia está lá. E aí eu quero preencher ela com algo. E que na realidade este algo não vai preencher aquele vazio. Por isso que dura tão pouco o prazer da compra de uma bolsa, de um sapato ou de algo, né? Passa muito rápido. Ou do chocolatinho, faz assim. É um prazer só momentâneo. E o vazio continua lá. Muito interessante isso que a Evelyn está falando, porque muitas vezes as pessoas olham um tema dessa live, por exemplo, por que que você gasta? E geralmente as nossas lives aqui são de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. E as pessoas falam, mas o que que isso tem a ver? Tem tudo a ver, né, Evelyn? Sim, Porque o que nós estamos falando é o que está por trás. Muitas vezes a queixa da pessoa é: eu não consigo me controlar, eu gasto demais, eu compro demais. Isso é o sintoma. Ou eu como doce demais, ou, enfim, bebo demais, não consigo criar um limite para esse tipo de situação. Essas questões são os sintomas. Agora, o que é que está por trás? E o que a Evelyn colocou é muito interessante. Muitas vezes o que está por trás é um buraco, é um vazio que precisa ser preenchido de alguma forma. E eu compro, me dá prazer? Dá prazer. É inegável. Como um chocolate me dá prazer? Me dá prazer. Isso é inegável. Agora, por quanto tempo? Que é o que a Evelyn está colocando. Por pouquíssimo tempo. O prazer daquilo dura aquele momento e de repente se foi. E o vazio está aqui de novo. Então, por isso que essa é uma grande questão de autoconhecimento, porque se eu quero fazer um movimento em relação a isso, eu preciso olhar para dentro de mim. Qual é esse buraco que está aqui? Qual é esse vazio que precisa ser preenchido? É isso, né, Evelyn? sim, sim. Tem uma pergunta aqui, Evelyn, que eu acho que pode ajudar também. Bom,
Por que compensamos o vazio interno com compras desnecessárias? Então, por que a gente usa as compras para preencher esse vazio, Evelyn? Por exemplo, né, as compras. Porque a compra, ela dá uma satisfação, então ela vai ativar uma área do cérebro de prazer, né? E dá uma satisfação momentânea, né? Como eu falei um pouquinho antes, ela é momentânea, porque na realidade a questão, né, a gente está tratando, como você colocou bem, estou tratando o sintoma, eu não estou olhando para a causa. A partir do momento em que eu começo a olhar para a causa, inclusive fica muito mais fácil eu fazer as perguntas se eu posso, eu preciso, eu quero, né? Porque aí eu estou olhando conscientemente para mim, a partir de um lugar mais centrado, né? Muito bom. Então, essa questão do prazer momentâneo que a Evelyn colocou, que é fundamental e para que a gente possa olhar para cada um de nós. E outra coisa que eu quero complementar, que eu acho que ajuda muito nessa pergunta, por que nós compensamos isso com compras? É que muitas vezes nós não sabemos como preencher este vazio. Nós não sabemos. E aí nós entramos nesse comportamento, que é um comportamento muito infantil, muito primitivo. Você quer um exemplo? Pega uma criança, por exemplo, novinha, 3, 4 anos. Ela acabou de comer. E de repente acontece um negócio, ela fica brava e não sei o quê. E daí você pergunta, mas o que acontece? O que está acontecendo que você está brava, você está nervosa? Eu estou com fome, eu quero comer. Não é fome. Uhum. Só que há algo aqui dentro que a incomoda. Ela não sabe identificar o que é. Ela não sabe dar nome. E aí ela chama de mamar, ela chama de comida. Mas não é, porque ela acabou de comer. Só que há algo. Ela pode estar brava por algo que aconteceu. Ela pode estar irritada por uma situação que aconteceu. Mas como ela não sabe lidar com aquilo, nem dar nome para aquilo, fome. Nós crescemos, o comportamento da criança continua em nós, porque tem um buraco aqui que não foi resolvido, e muitas vezes, como eu não sei tapar esse buraco que está aqui, ou muitas vezes eu nem olho para ele, como é que eu resolvo? Compro, como, bebo, para tampar isso e sem entender por que eu faço. E o que nós estamos dizendo aqui, né, Evelyn, não é que você não pode comprar, que você não pode comer, que você não pode. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando das vezes que nós fazemos isso sem pensar e sem saber por que fazemos. E simplesmente reagimos no automático. Faz sentido, Evelyn? Faz muito sentido. E um cuidado que às vezes a gente tem que ter, você estava falando, eu fui pensando em muitos pais, tá? Que pela ausência, por estarem trabalhando em rotinas que a gente sabe que estão demandantes, vão compensar a ausência com presentes, né? Com pequenas coisas ou grandes coisas, presenteando o filho. Inclusive transformando o conceito de carinho, de afeto e amor através de objetos. Então, muitas vezes, a gente já tem isso aprendido desde pequeno. E repetimos isso com a gente quando crescemos, né, Evelyn? Repetimos com a gente quando crescemos e corremos o risco, se a gente não se alertar, de repetir isso com as gerações que vêm para frente. Perfeito. Né? Eu não preciso compensar, e eu preciso olhar para a minha culpa de estar tanto tempo, porque em algum lugar tem aí uma culpa não resolvida, algo que eu também não estou concordando, né? E estou compensando isso, transferindo isso para frente. Muito bom. Muito bom. Evelyn, tem uma outra pergunta aqui. Vamos ver se a gente pode ajudar com alguma dica, tá? Como economizar no meio de tantas tentações? Alguma dica, Evelyn, para prática para isso? Tá. Então, eu acho que assim, as perguntas, só para a gente ir alinhavando a live, as perguntas do eu posso, eu quero, eu preciso. Tem uma segunda coisa que é bastante importante e que
A gente não teve isso, a minha geração não teve, e as gerações não têm, no geral, que a educação financeira é ter um planejamento. Então, passa por fazer um orçamento e eu preciso olhar para dentro daquilo, se aquilo cabe ou não cabe. Eu acho que essa pergunta do posso, ela é bastante ampla, e na medida em que eu posso fazer o meu orçamento e ver cabe ou não. As condições que estão ofertadas, se eu conseguir pagar desta forma, o preço fica menor e eu preciso juntar por tanto tempo. Então, poder ter um planejamento financeiro ajuda muito você administrar o que nesse momento está disponível para ser gasto ou não, né? Muito bom. Muito bom. Essa colocação da Evelyn é tão interessante porque muitas vezes você pergunta para a pessoa: ah, eu estou com um problema que eu estou gastando muito, estou comprando muita coisa aqui em meio a tantas tentações. Aí a gente pergunta: quanto é que você gastou mês passado? Não sei. Porque a pessoa não registrou, não tem um orçamento, não tem um registro disso. Então não sabe se mês passado gastou. Ah, eu acho que eu gastei mais ou menos tanto. E a hora que vai ver, gastou muito mais. Então, uma dica que a Evelyn falou, fazer as 3 perguntas. Outra dica, ter esse planejamento claro. Como eu posso fazer? Colocar isso na ponta do lápis. No Brasil, a gente tem um hábito, um formato de compra, muitas vezes parcelado. Aí eu compro aquela televisão lá de R$ 3.000 em 12 parcelas. No primeiro mês eu lembro, no segundo eu lembro, no terceiro eu esqueço que eu tenho aquela parcela. Agora o meu orçamento está comprometido. Então, como é que eu posso saber isto se eu não tenho esse orçamento claro, definido? Como é que você pode saber isso se você não registra os seus gastos? Então, segunda dica que nós trazemos para vocês: registre os gastos, anote tudo que você gasta. Uma terceira dica que eu também gosto, Evelyn, de dar, e veja se faz sentido, e eu sei que faz porque a gente sempre compartilha isso. Eu não sei qual é a sua realidade em termos de situação financeira ou valores, mas uma dica que a gente gosta de dar é: estipule um valor, por exemplo. Na minha realidade, esse valor é R$ 200. Então, eu não vou fazer nenhuma compra acima de R$ 200 sem pensar nisso por 24 horas. Então, eu vi algo ali que custa acima de R$ 200 e eu tive o impulso de comprar. Eu delimitei o meu teto. Acima de 200 eu não compro sem pensar 24 horas. Aí você aguarda, pensa as 24 horas e aí você pode tomar a decisão. Não, a minha realidade é diferente. Eu posso fazer isso com compras acima de R$ 1.000. Ok, delimita esse limite de R$ 1.000 e você não compra nada com valor acima de R$ 1.000 sem pensar por 24 horas antes. Isso é uma forma de, mais uma vez, você sair do automático. Então, você pode fazer as perguntas: quero, posso, preciso. Você pode começar a registrar esse orçamento e ver se cabe ou não. E uma outra dica é você dar esse prazo para você. Delimita o valor da compra e dá esse prazo. São coisas práticas, né, Evelyn? Que o nosso objetivo aqui é não ficar muito na teoria, mas é poder compartilhar com vocês algumas coisas que talvez possa ajudar. Né, Evelyn? Porque senão a gente fica muito distante, né? Exatamente. Eu vi duas perguntas aqui, inclusive seguidas, e quando você nunca compra, o medo de comprar e gastar, e se poupar é se perdoar, Ah, né? muito bom. O que eu gostaria de convidar essas pessoas a refletirem é o quanto eu estou vibrando na escassez, o que me leva a não comprar. Eu vibro na escassez, com medo de que vai faltar lá na frente, né? Então comece a ver a partir de que lugar você está olhando para a compra. Como o Bruno colocou, e eu também gosto de colocar em planejamento, em orçamento, eu determino uma quantidade, um valor que eu posso gastar comigo, seja com o sapato verde, seja com a TV, seja com o que eu quiser, se couber dentro daquele valor, né? E a partir daí eu reflito, vejo as 24 horas e estabeleço se eu vou comprar ou não. Mas se esse recurso está alocado, ele cabe,
ok, eu também posso comprar coisas que me satisfazem, que sejam desejos, se eles couberem, se eles não estão ligados especificamente a tampar um buraco, né? Mas é algo que, eu estou precisando de uma bolsa, então, ok, tem um tanto de desejo, um tanto de necessidade e cabe dentro do meu planejamento, né? Muito bom. O nosso convite aqui, e a gente praticamente já está encerrando o nosso tempo, porque o objetivo do ITK Conecta são essas breves reflexões, para que você possa começar a pensar sobre isso. O nosso convite aqui é para que você comece a olhar para você com um pouco mais de verdade nas coisas que você faz. E comece a entender um pouco mais por que você faz como você faz. Então, tem muitas perguntas aqui. A pessoa diz assim: eu compro demais, isso é um problema? Se você sente que isso te incomoda, você está com problemas de orçamento, problemas financeiros, reconheci que tem um buraco aqui, isso é um problema. É algo para olhar. Eu tenho dinheiro, eu posso gastar, mas eu não gasto porque eu me sinto culpada, me sinto mal quando eu faço isso. É um problema? Isso te incomoda? Se isso te incomoda, se não tem nenhuma explicação para que isso aconteça, o que está por trás disso? Qual é a crença? Porque se eu posso, se eu quero, se eu tenho recurso e eu me sinto culpada em fazer, me sinto mal como eu faço, o que acontece aí? O que acontece aí dentro que não está ok? Com o que é que eu estou conectado? A Evelyn colocou muito bem. Com a escassez ou com a abundância? É com medo de faltar? É com medo de não ter? É com medo de... Ou é com a abundância, com aquilo que flui, com aquilo que acontece? Não sei. O nosso objetivo aqui é trazer uma reflexão. Me interesso pelo assunto, quero saber mais sobre isso, quero olhar mais para isso. São várias as formas, várias as formas. Tem muito conteúdo na internet. A live vai ficar gravada para quem quiser assistir de novo. Tem muito conteúdo na internet disponível para isso. Você pode procurar uma boa leitura em relação a isso. Muitas questões e muitas pessoas falaram aqui, ó, para isso aí precisa de terapia. Realmente, para algumas questões, a terapia é muito importante para encontrar qual é o buraco, qual é a crença que está por trás. Não sei. A gente não tem uma fórmula para isso. O nosso objetivo é despertar em vocês essa reflexão. Então, tem conteúdo gratuito na internet, tem livros, tem terapia. Para pessoas que querem investir um pouco mais nisso, eu e a Evelyn, a gente faz junto um curso que a gente chama de Produzindo Riqueza. Fala muito sobre crenças, escassez, abundância. Depois a gente fala sobre orçamento, reserva de emergência. É algo que me toca, é algo que eu gostaria de ver. Nós estamos à disposição para participar. Quem quiser participar. Não é meu momento, agora eu não posso. Não tem problema, depois tem de novo, quando for o seu momento. O nosso objetivo aqui é sempre compartilhar um conteúdo para que você possa refletir. Sempre lembrando que você sabe o que funciona para você, né, Evelyn? Isso é muito importante. Que cada um possa identificar o que funciona para cada um. Porque nós não estamos aqui para dar uma aula para você ou dizer faça isso ou faça aquilo. É simplesmente para fazer uma pergunta e trazer a reflexão, né? E que vocês possam refletir, inclusive nessa época, né, que eu falei, época de festas, que muitas vezes a gente vai sair a compras, o que eu posso nesse momento? Porque é muito mais significativo o ato, o querer, e às vezes pode ser uma carta, algo que eu fiz, ter o mesmo significado do que uma compra, né? Veja se o que você está comprando cabe dentro do seu orçamento, né? Ou se é para impressionar alguém com um presente muito bonito, né? Então, por isso que eu falei, a época de festas e hoje, que o meio de pagamento está a um clique, seja por Pix, cartão e etc., é um momento para a gente começar a refletir o que é realmente importante, né? Dentro, se é uma necessidade, se é um desejo, e o que é importante nas relações também, né? Para que ou para quem, e o que é importante nessa relação. De que forma eu posso também demonstrar carinho, afeto, amor na relação de uma outra forma, seja para um filho, para um companheiro, para mãe ou para pai, a partir de um outro lugar,
de uma outra maneira, né? E aqui eu não estou dizendo para não comprar presente, pelo amor de Deus, mas pensem de que forma eu também posso fazer isso de uma Muito bom. maneira mais completa. Muito bom. Nós não estamos aqui para dizer para você se você gasta ou não gasta, se você compra ou não compra, porque nós não sabemos o que é melhor para você no seu contexto. Mas você, se olhar para dentro de você com verdade, para todas essas questões e fazendo essas reflexões, provavelmente você encontre a resposta. Se isso precisa nesse momento ou não, se faço dessa forma, se não faço, se compro, se não compro, se gasto, se não gasto. Essa é uma conclusão que você vai chegar. E se você, de alguma forma, olhar para isso e sentir dificuldade, precisa de ajuda para elaborar de alguma forma, nós estamos à disposição. Pode mandar uma mensagem para mim, uma mensagem para a Evelyn. A gente pode se encontrar no Produzindo Riqueza para aqueles que quiserem. Nós estamos à disposição. O nosso objetivo aqui é trocar com vocês, porque essa troca é muito rica. Quando a gente pode, de alguma forma, entregar algo para vocês e nós recebemos de vocês também o carinho, as perguntas, o apoio. Então, da nossa parte, muito obrigado por cada um que esteve com a gente nesse breve momento, nessa breve reflexão. E a gente espera, né, Evelyn, de alguma forma ter contribuído com o processo de vocês, porque vocês contribuíram muito para o nosso e contribuem a cada dia, estando aqui com a gente, seja no ITK Conecta, seja nas meditações. Então, para nós é um grande prazer poder estar aqui com vocês. Evelyn, mensagem final. É sempre muito bom estar com vocês. As perguntas que vocês fazem também nos levam a refletir para poder contribuir com cada um, né? E que vocês possam estar olhando para dentro de forma bastante amorosa, de forma consciente, né? E eu falo, o primeiro passo todo mundo já deu, estava aqui, né? Se a gente pôde contribuir um pouco, que bom. Se é algo que você já sabia, talvez era o momento de relembrar e que vocês possam dar novos passos a partir de agora. E Muito bom. quem sabe a gente se encontra em outra live em breve. Semana que vem a gente se encontra de novo. Terça e quinta serão novos temas, novas pessoas. E a gente espera, se você gostou, que você esteja com a gente de novo na semana que vem. Se serviu para você e você sente que quer compartilhar com alguém, vai ficar gravado, pode compartilhar com quem você quiser. E muito obrigado mais uma vez pela presença de cada um nessa live. Até a próxima. E para aqueles que meditam com a gente, até às 20 na meditação ou 19h45 na meditação Kids, com as crianças. Obrigado, Evelyn. Até a próxima. Até a próxima. Beijo. Tchau. Beijo.